Em nome de Yahushua. O nome de Yahushua é no idioma hebraico. Por isso eu falo Yahushua, pois é conhecido como Jesus. É um nome falsificado. Esse Jesus, pois foi criado do ano 1500 para cá. Apenas tem 500 anos. E o nome de Yahushua é infinito. Aleluia, Yahu, pois é o Cordeiro infinito que veio tirar o pecado do mundo. Cantarei no primeiro capítulo de Arrucanã, que está escrito João. Mas João é a letra J, foi criado no ano 1500 para cá também. Todas as palavras com o nome criado com a letra J foram criações humanas, criações das idolatrias, dos idólatras que acreditam em ídolos. Puseram a letra J como uma idolatria. Mas o nome é Yahukanan. O nome de Jesus é Yahushua. Cantarei capítulo 1, no verso 1 até o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Pai Yahu, e o Verbo era Yahu. Ele estava no princípio com Yahu. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o conheceram. Houve o homem enviado de Yahu, cujo nome era Yahukanan. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz, como um espírito e um homem, como uma força em um homem que haveria de morrer. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia o homem. Todo homem que vem ao mundo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas a vontade nem da vontade do varão, mas de Yahu, Yahu que o fez nascer. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a seu resplendor como a luz do unigênito do Pai, do único e poderoso Salvador, que o Pai o enviou. Por isso ele é o único nome de Yahushua, que salva, cheio de braço, cheio de bondade e de verdade, para todo sempre. Yahu. Ele é ungido, ele foi ungido desde antes da fundação do mundo. Yahu seja exaltado, porque ele é bom. Em nome do seu Filho amado, Yahushua, Yahushua, é que eu pronuncio essas palavras acreditando na vida infinita, qual ele prometeu aos seus seguidores. Como foi dito aqui no princípio era o Verbo. Esse princípio foi antes do mundo existir. Esse princípio foi antes
que ser criado o planeta chamado de céu, que está no espaço. Mas ele disse, era um verbo. No princípio era o verbo. Era a palavra de Yahweh antes de existir qualquer coisa, em nome de Yahweh. E que eu falo essa palavra pela inspiração do Todo-Poderoso, Yahweh. Em nome de Yahweh é que eu falo pelo Espírito puro, ao qual ele deu no dia de Pentecostes. Aos seus seguidores ele disse, até aos confins dos séculos. Aleluia, Yahweh Todo-Poderoso, porque o Altíssimo é bom. Louvado seja o seu puro nome. Aqui diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não existiria nada em nosso planeta se ele não tivesse querendo que fosse feito. Mas o planeta Terra foi criado de uma forma bastante perfeita, perfeitamente. Essa palavra perfeitamente está adulterada também, mas é um costume brasileiro de falarmos, mas é a palavra perfeito. Não perfeitamente, porque perfeito está mentindo, não é verdadeiro. Mas é perfeito o conhecimento o qual o Pai tinha ao nome do seu Filho Yahweh. Ele criou todas essas coisas a qual nós vemos aqui no planeta, porque ele criou esse planeta para ele e a sua geração. Mas aconteceu algo. Antes de ele determinar algumas coisas, e Lúcifer quis, um dos moradores do céu, do planeta céu, ele estava seduzindo a humanidade, os seus criadores, os seus filhos, lá no planeta do céu. Lá em cima no planeta. E lá ele estava adulterando, enganando aquelas gerações que eram educadas e instruídas por ele, pois ele tinha esse livre alcance. Em nome de Yahweh, o qual era o seu dominador, pela inspiração do Pai Todo-Poderoso, que o criara lá no planeta chamado de céu. Chama Yahweh. É o planeta céu, pois céu é derivado de Seol. Estas são as expressões conhecidas aqui no nosso idioma. Os hebreus, os judeus de hoje, que são judeus mesmo, de verdade, são Judas. É o que diz a Escritura, que Judas é uma derivação da mentira, do engano, daquele que traiu o seu mestre com um beijo. Chamaram de Judas é porque era um traidor. E se a letra J se estendeu a todos, a nação de Yahweh hoje é chamado Israel. Israel, para dizer que não tem nome de ídolo, mas tem nome de 3 ídolos nessas linguagens. A nação de Israel. Is é o nome de um ídolo antigo. Ra é outro nome. E El é um grande ídolo antigo também. Se você observa, se você tem dúvida, observa esses nomes. Israel é o nome de um ídolo, pois o nome deve ser Yahweh, a nação de Yahweh.
a que vai ser no final do milênio. Lá no finalzinho do milênio estará esse nome. Aleluia, Yahuwah. Yahushua, porque é ele que venceu no Calvário. Quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele disse: eu recebi todo o poder no céu e no planeta Terra. Tende bom ânimo, meus filhos, meus irmãos também. Pois ele era pai, mas não quis se colocar como pai, porque só tem um pai. Ele veio falar sobre o seu pai, que era Yahuwah, o qual já tinha criado todas as nações lá antes de existir o planeta céu. Meu caro amigo, estou falando do reino celestial, das nações a qual o Altíssimo permitiu que eu viesse para esse planeta Terra por o engano satânico a qual eles foram seduzidos e enganados a vir no planeta. O Pai Celestial criou o seu primogênito, recriou o seu primogênito. Uma imagem dizendo: tu és esse homem. E soprou sobre ele o Espírito puro, a mesma forma qual quando ele foi criado no planeta céu. Ele soprou sobre ele, pois a palavra a qual lemos é Espírito e vida, a qual o verbo era uma palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como Adão, o verbo era vindo de Yahuwah, pois veio a inspiração do Pai e criou o homem do pó da terra, soprou sobre ele os seus fôlego e disse: habitai no planeta, meu filho. Mas aqui já existe uma geração maligna, a qual veio consumir todos os viventes, os quais estão aqui, meu filho. Esses seres vieram muito antes de Adão ser criado, do Pai enviar seu primogênito como um espírito numa carne, e desfazei essa carne e habitai no reino celestial, porque essas nações a qual estão aqui, esses meus filhos que aqui vieram, eles estão corrompidos e não entrarão mais no meu reino. Eu estou te fazendo, meu filho. Eu estou te enviando aqui, meu filho. Hakanã está falando a respeito no versículo 1. Que o verbo era a palavra. O verbo era Yahuwah. E o verbo era Yahuwah. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando foi que se fez carne e habitou entre nós? Antes do dilúvio. O Altíssimo criou Adão e ele viveu e habitou e criou uma família de mortais perfeitas no planeta. Esta era a classe a qual o Altíssimo havia de salvar. São a classe que tinha perdido, estavam perdidos nesse planeta Terra, pois esses seres vieram antes de Adão. O Altíssimo é bom. Ele enviou o seu primogênito para resgatar a humanidade, para resgatar os seus que tinham perdido lá no céu, no planeta céu. Enganados por Lúcifer, meu caro amigo, coloca isso em tua mente, pois a vida infinita a qual ele tem, ele recebeu, ele deixou tudo lá no planeta céu, para vir ser um homem, viver como homem. E como nós sabemos que ele viveu?
Ele viveu como homem. Ele ofereceu sacrifício ao Pai como homem, porque ele era representado como o Cordeiro, qual está no livro de Apocalipse. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do planeta Terra. Foi ele, o Cordeiro infinito, que veio tirar o pecado desse planeta. Pois está no livro de Apocalipse, meu caro amigo, que quem escreveu estava ungido com esse Espírito que fala nessas palavras de hoje, no livro de Apocalipse. Aleluia e ao roxo, porque tu és o Todo-Poderoso. Tu és bom, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Porque tu és o Todo-Poderoso que veio salvar essa humanidade como o primeiro homem, Adão. Por gerações incríveis existia em nosso planeta, criado por Lúcifer. E ele dominava aqueles seres invisíveis, enganando e sendo enganado. Mas o Altíssimo criou Adão para ser um homem que ia derramar seu sangue, ia entrar no reino da morte, o qual o mundo estava em condenação da morte. Lá já estavam as gerações a qual Lúcifer estava criando. Eram seres mortais e pecadores que ele criou grandes gerações por meio dos animais que ali viviam. Se você não caminha essas coisas na sua mente, você não poderá andar para o caminho de onde tu veio, meu caro amigo. Pois em nome de Yahushua o perdão entrou por Adão, pelo Pai que enviou ele, e ele disse, eu perdoo. Pois Adão foi um homem que se arrependeu do seu pecado. E esse pecado, para onde que for, foi transferido, foi feito um julgamento em nome de Yahu ou de Adão. Foi transferido para o seu primogênito filho, que é chamado essa escritura de Caim. Caim é que recebeu a condenação do pecado e a maldição acompanhou ele, meu caro amigo. E ele saiu dali com um sinal, o qual foi dito pelas palavras. Eis que coloco em ti um sinal. Observa o livro de Gênesis. Colocarei sobre ti um sinal para que tu, chegando em qualquer lugar, não te matam. Para que ele não morresse, esse sinal foi dado para isso, meu caro amigo. Porque ele herdou a perdição ou crime, o qual ele cometeu com o seu irmão, que é chamado Caim, expressões erradas. E chamou Abel, também expressão erradas. Mas em nome de Yahushua, tudo isso haverá um conserto. Pois essas gerações não salvarão, então esses nomes nada têm valor. Nossos dias não terão valor, porque o nome ao qual haverão de receber é o seu verdadeiro nome original no planeta céu, ao qual eles tinham homens e mulheres. Todos eles tinham esses nomes lá no planeta céu. Esses estão aqui, meu caro amigo. Transformaram em homens pecadores e vivem nesse planeta, cometendo abominações e mentira, envolvidos por essas ilusões, as quais estão em nosso planeta, que é essa forma de vida moderna, que acham ser muito sábios, inteligentes e acham que estão caminhando no caminho certo. Não estão caminhando no caminho puro da verdade de Yahu. Estão iludidos por palavras idólatras.
nos nomes dos mensageiros do Altíssimo, qual ele enviou no planeta, substituindo Adão. Pois Adão morreu, mas a sua geração era de lá do planeta céu, nascida e criada por ele. Ele tinha todo o poder, com ele estavam ali, espalhou aquele poder em todas aquelas gerações a qual estavam vivendo antes do dilúvio, e o dilúvio levou a todos, mas o Espírito de Yahweh voltou para o Pai. Esta palavra da pureza da verdade, agora vocês ouvirão, meu caro amigo. Se vocês nunca ouviram, vai ouvir hoje. Ao ouvir esse vídeo, vocês virão hoje. Em nome de Yahushua, porque esse poder foi dado no dia de Pentecostes, e diz lá que revelará todas as coisas desde a fundação do planeta céu e aqui no planeta Terra, e a restauração de todas as coisas, meu caro amigo, pois o Messias Yahushua, o seu poder era o mesmo poder de Adão. Ele veio como o segundo Adão, para morrer como um cordeiro, que ele não era cordeiro, mas morreu como se fosse um cordeiro, o qual era oferecido em sacrifício para perdão dos pecados, representando o perdão dos pecados pela morte do cordeiro. E assim Yahushua nasceu em Virgem Maria pelo poder do Pai, que usou José e assim gerou em uma virgem aquele filho primogênito que era filho do homem, ao qual está mencionando as Escrituras em outros lugares. Este é o filho do homem. Esses são filhos de quem? Aleluia, Yahweh. Conhecemos sua mãe, do seu pai, que é um carpinteiro, que é José, como ele é chamado filho de Deus, que é uma linguagem corrompida também. Ela adulterou o primeiro mandamento da lei do Altíssimo, que eu defendo em nome de Yahushua, que eles alteraram e colocaram esse nome Deus. E o nome lá é Yahweh. Yahweh. Em nome de Yahushua é que eu falo essas palavras. Pois o nome de Yahweh, a última letra representa o RR, é Yahweh. Mas a alteração para a letra U, Yahweh, Yahweh. Se você quiser falar, fale essas palavras em nome de Yahushua, porque não há outro mediador entre nós, a não ser Yahushua. E assim, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. E não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Veio a Yahucanã, veio um preparador da obra do Altíssimo Yahweh. Houve um homem enviado de Yahu, cujo nome era João, está dizendo, mas era Yahucanã. Não era João. E veio para testemunho e era testificado da luz, para que todos crescem por ele, e não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Verso 8. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Yahushua estava no mundo, pois ele é o Pai de todos nós, desde o planeta céu. Se tu não aceitar, tu não serás restaurado, meu caro amigo, pois tu veio do planeta céu. Naqueles seres que foram seduzidos e eram inocentes, foram julgados.
e condenados à morte como homens. E o Espírito voltou ao Pai que o deu, e ele derramou esse poder após 40 dias a ressurreição do seu primogênito, segundo Adão. O Yahushua, o Messias. Yahushua foi ele que ressuscitou. Foi ele que demorou 40 dias conversando com esses antediluvianos, o qual está escrito que ele pregou e salvou muitos antediluvianos, meu caro amigo. Em nome de Yahushua. É o qual eu estou falando, porque toda a humanidade que lá estava no tempo da sua morte e ressurreição, e o dia de Pentecostes, foi ele que pregou para os antediluvianos, pois todos estavam ali vivos, necessitando do poder que eles tinham perdido antes do dilúvio. Eles morreram como homens, pois eles se tornaram homens mortais, e acabou os seus corpos mortais, e ficou corpos espirituais corrompido, infinito, que ninguém ouvia. O Espírito puro estava nesse corpo, caro amigo. O Espírito impuro também estava naqueles corpos que eram nossos. E ali o Pai o dividiu. E houve a morte dos diluvianos, meu caro amigo, em nome de Yahushua. A salvação está sendo falada nesse momento para aqueles que realmente acreditam na criação do Pai. Aquele que criou o planeta, céu, antes de tudo. E depois criou o planeta Terra. Ele, em nome de Yahushua, todos aqueles seres perderam seus corpos, e o Espírito puro, que vivia apenas 120 anos, voltou para o Pai que o deu, porque ele é infinito, e o Espírito maligno voltou para Satã, pois era um espírito maligno, o qual é apenas uma força, não é um corpo coisa alguma. Se for um corpo, é um corpo maligno. Mas o Espírito é o que usa a mim para falar nesse momento. Ele que materializa o meu corpo, ele que me dá respiração. Eu admito em nome de Yahushua que ele é o meu Salvador, porque ele me ungiu para viver infinitamente nesse planeta. Ele que transformará esse corpo, forma mortal, para um corpo imortal. Mas aqueles que acreditam que têm um corpo já nas suas vidas, transliterando e vivendo em corpos diferentes para se adequarem de forma parecida, porque é muito parecido. A profecia de se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas a palavra de hoje diz, você não enganará, em nome de Yahushua. Yahushua é o nome que salva. Se você não pronuncia o nome correto, meu caro amigo, você não verá a verdade. É a verdade pura foge de ti, meu caro amigo. Porque no nome de Yahushua é qual está a pureza da verdade. Ele é o primogênito do Pai desde o princípio, antes da criação do planeta Terra. Ele já existia como palavras, e desde lá foi o criado infinito. E ele deixou o seu corpo infinito para vir ao planeta. Foi o único homem que veio do céu e não trouxe o seu corpo. Foi o único homem ao qual o corpo foi feito aqui, meu caro amigo. Em nome de Yahushua, o Espírito do Altíssimo que habitou naquele corpo chamado Adão, e gerou essas gerações, as quais nasceram da terra. Mas ele era do céu, meu caro amigo, o Espírito puro do Altíssimo.
admitiu aqueles seres entrar nesses corpos e se consumiram o seu poder, e o Espírito puro voltou ao Pai que o deu, e a força qual eles tinham, que era o corpo imortal, ficou invisível e sumiu também. É um poder ao qual, se Satã herdou e recebeu esse poder deles, assim ele engana a humanidade, dizendo então que o ser humano existe um corpo quando morre e vai para determinado lugar. E quem consulta o espírito ou os seres mortais, quem vive assim, meu caro amigo, é o espírito do anti-Yahushua, o anti-ungido. Pois está escrito Cristo. Cristo representa a palavra ungido. Yahushua é o Rei dos Reis. Ele expressa as palavras espirituais, a qual nós recebemos essas palavras. Ele diz, soprou sobre eles e diz, recebei o Espírito puro, meus caros irmãos e amigos. E eles no dia de Pentecostes receberam o poder, o Espírito puro, pois o Espírito habitou neles e eles foram selados para viver infinitamente. Eles viverão e reinarão com o Pai. Agora, nesse final do milênio, eles representam os infalíveis 144 mil que administra os 144 mil. É o Rei dos Reis e Mestre dos Mestres, Yahushua. Pois é ele que nasceu dali, meu caro amigo. Habitou o Espírito puro num corpo impuro, mas era um corpo virgem que não tinha conhecimento de varão. Mas ali o conheceu o varão, que foi ungido por Davi. É um espírito da geração, a carne de Davi, a qual foi gerada ali, meu caro amigo. Ele tinha que vir da descendência de Davi, mas ele não era Davi também, meu caro amigo, pois Davi foi ressuscitado e reina com o Pai. Ele recebeu o perdão em nome de Yahushua. É o que diz as Escrituras, meu caro amigo. Então, em nome de Yahushua, eu vou parar de falar porque o vídeo está crescendo. Mas em nome de Yahushua, continuarei falando no próximo vídeo, a continuação desse vídeo. Em nome de Yahushua, o qual irei falar em outro vídeo em seguida em nome de Yahushua. Yahushua é o nome muito puro e verdadeiro, o único que é espiritual, puro. Mas se você fala Yahushua, você está no caminho errado. Se você fala que não recebeu o Espírito puro, você está perdido. Se você acredita que tem um corpo dentro do teu corpo, tu está contaminado com o maligno, porque ele é que vive nessas mentiradas quando o ser humano morre. Ele diz que fulano, ciclano está ali em tal lugar. Não é mentira, meu caro amigo. Mas viva em nome de Yahushua. Yahushua, Yahushua.